Aí é melhor, né? Deu, não deu? Deu. Agora não sei Professor, qual eu vou ligar nuvem. minha câmera aqui. Tinha esquecido de ligar. Joia. Mas vai ser qual nuvem que vai ser, hein? Que vai ficar gravado? Professor, eu acredito que seja do Zoom mesmo, deve aparecer para todo mundo, mas se você quiser, eu paro e ligo de novo. Não, tá tranquilo, deve ser no meu, tá como tá no meu Zoom, deve ficar no meu Zoom. Beleza, tá tranquilo, pode começar então. Uau. Ok. Então, professor, como eu estava falando, né? é, o nosso trabalho é sobre a epidemiologia das lesões no voleibol, feito por mim, Laura, pela Júlia e pela Raquel. Então, só para fazer uma introdução mesmo, as características do esporte, porque o vôlei, apesar de ser uma modalidade coletiva, ele tem uma diferença bem característica de outros esportes, de outros jogos coletivos, né? Porque não tem contato físico com o adversário, por causa da rede. Mas, assim, é um jogo muito dinâmico, com movimentos rápidos, fortes e repetidos, e uma variedade muito grande de gestos específicos, né? No vôlei tem o toque, a manchete, o ataque, o saque, o bloqueio, e todos esses gestos, eles têm as especificidades dele, as características, então acaba que com muitos gestos específicos se tende a ter mais lesões, mas ao mesmo tempo por ser um esporte sem contato físico com o adversário, também diminui um pouco. É. Você pode ter lesão traumática, é pouca lesão de trauma, né? Porque não tem tanto contato. Agora Isso, pode ter lesão mais por overuse, né? Que a gente chama. Lesões que vêm exatamente. por excesso de uso ou por sobrecarga, né? Sim, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada lesão. No ombro ocorre, né, tendinopatia, e essa é uma degeneração que acontece no tendão, né? Pode ser uma ruptura estrutural, vascular e também a presença de células inflamatórias. Ocorrendo essa inflamação nos tendões, né? Músculos e toda a articulação do ombro. E geralmente essa inflamação, ela acomete, né, o ombro dominante, que é aquele que, o, que faz mais isso. No tornozelo, é, é uma articulação muito envolvida em lesões, né? É formada pela articulação da tíbia, fíbula e talos. E a lesão mais comum, ela é em inversão. Essa articulação, ela faz dorsiflexão, flexão plantar, inversão e eversão. E a mais comum é a inversão. E ela também é classificada em 3 graus. O grau 1 pode acontecer uma leve fratura, né? Edema, o derrame também é inexistente. No grau 2 ocorre inchaço, né, do lado da lesão. E no grau 3 pode ocorrer a ruptura completa do ligamento, né, que pode necessitar de cirurgia. Tá? No joelho também pode acontecer entorse, e essas podem desencadear lesões no menisco e também no ligamento, no LCA e no LCP, né, por mudança brusca de direção e rotação forçada, né. E também pode ocorrer a tendinite patelar, que é caracterizada pela dor na frente do joelho. E também, por causa do impacto no solo, as estruturas do joelho, né, as estruturas extensoras, elas precisam estar bem fortes para absorver esse impacto. Nos dedos, eles são segmentos vulneráveis, né, para acontecer lesões. Essas lesões são de 8 a 44% das lesões nos dedos. Então, elas são lesões menores, né, que elas são decorrentes de outras
outras lesões. Pode acontecer também torces, fraturas, contusões e luxação. Como eu disse antes, né, o histórico de lesão anterior é um fator de risco significativo. E também o posicionamento inadequado das mãos, dos dedos, durante o passe, o ataque, o bloqueio. E também o nível de habilidade do jogador, né? E também a lesão de sobrecarga na coluna vertebral, né? Como a coluna ela está exposta a uma grande carga, né? E estresse devido à rotação, flexão e hiperextensão do tronco. Esses movimentos, eles podem provocar lesões como dores nos músculos que apoiam a coluna, e também hérnia de disco e lesões articulares. E também ocorre lombalgia, né? Que é a dor na região da lombar. E por essa sobrecarga, né? É uma zona propícia de aparecimento da dor. Então, a longo prazo, né, esses movimentos realizados, eles podem induzir a degeneração do disco, danificar as cápsulas e também os ligamentos que ocorrem nesse local. Como a Raquel já veio trazendo, né, sobre as articulações que são acometidas e o que pode acontecer no voleibol, a gente separou as articulações que são, assim, o nível de lesão é maior. Tornozelo seria mais por causa do impacto que acontece na fase de aterrissagem dos atletas de voleibol, e no jogo de voleibol ocorrem muitos saltos, o que aumenta esse impacto no tornozelo, o que pode causar a lesão. E aí uma forma de prevenir, acho que em todas as articulações mais acometidas, seria o fortalecimento da musculatura, que envolve aquela articulação que está ali próxima, que vai auxiliar no movimento. Alguns relatos de pré-ativação muscular, que o músculo já vai estar um pouco mais preparado para receber aquela carga, receber aquele impacto, né? E aí, assim, evitar algumas lesões. A questão dos dedos, muitas das vezes, é uma das poucas fraturas por trauma mesmo, né, que o professor tinha citado junto com a Laura, que é quando você recebe uma bolada, onde quebra mesmo, onde tem fratura, é muito difícil acontecer outra coisa no dedo, se não for a fratura durante os jogos. A questão do joelho também, por causa do impacto, por causa de muito salto, muito deslocamento repentino para poder buscar a bola. E uma coisa que a Laura falou no início, que o voleibol é um esporte que não tem contato com o atleta, talvez um dos poucos contatos que um atleta de uma equipe vai ter com o outro vai ser justamente quando os dois vão estar de frente a frente à rede em relação a um ataque, um bloqueio, ou duas bolas disputadas na chamada mão de ferro, né, que o pessoal costuma falar. E aí, quando os dois jogadores das duas equipes eles vão aterrissar, às vezes o contato de um com o outro, que pode ser de maneira faltosa ou não, porque eles não podem invadir o espaço da quadra adversária, mas às vezes, infelizmente, acontece. Durante a queda, se um jogador ele esbarra no outro, a chance de acontecer uma lesão de tornozelo ou de joelho por uma torção também é muito maior. Na lombar, existem relatos de lombalgia e alguns relatos de que a hiperextensão lombar de alguns atletas tem aumentado também, pela questão de muitos deles entrarem embaixo da bola, terem que fazer um movimento de hiperextensão para consertar o movimento e conseguir trabalhar o jogo. E no ombro, que é uma das articulações mais utilizadas, porque você mexe com o braço o tempo inteiro no voleibol, e para essas articulações, igual eu falei, além do fortalecimento, que é primordial, um tratamento preventivo, né, específico para essas musculaturas, uma liberação miofacial para poder o corpo estar mais preparado para receber essa carga. Assim, existem alguns artigos trazem também que o estresse gerado pela prática, isso pode deixar a musculatura mais suscetível, né, a lesões. Então, lá onde eu trabalho com voleibol, a gente brinca que descanso também é treino. Que as meninas às vezes querem sair jogar, mas uma musculatura descansada também, ela ajuda a prevenir lesões.
Só acrescentando um pouco nisso que ela estava falando, é, tem muita peladinha de vôlei, né? Igual tem de futsal. Eu jogo vôlei aqui na minha cidade e já aconteceram várias vezes das pessoas no treino não machucarem, no jogo não machucarem, mas na peladinha, por estar mais, assim, sem prestar atenção mesmo, fazendo de qualquer jeito, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso também, mas não só no vôlei, né? Em qualquer esporte. Agora eu vou falar um pouco sobre os atletas que sofrem mais lesões no voleibol. Como a Júlia falou, assim, meio que o único contato que teria com o adversário no vôlei é na rede. Por isso que os três principais, assim, que têm mais lesões são o ponteiro, o central e o oposto, que são justamente os jogadores que sempre ficam ali na região da rede, assim, a maior parte do tempo, né? O ponteiro sofre cerca de 31% das lesões. E aí, no artigo que a gente leu, estava falando que isso principalmente, para quem não entende de vôlei, o ponteiro é aquele que tem um acúmulo de funções. Então, ele passa, ele ataca, ele bloqueia, ele defende. Então, assim, às vezes tem que fazer essas funções muito rapidamente. Às vezes o ponteiro dá o passe, o levantador levanta para ele, ele tem que atacar, já corre para a rede para bloquear. Então, assim, por isso ele fica mais suscetível a lesões e, inclusive, é o que mais sofre com as lesões. O central, depois dos ponteiros, aproximadamente 27% das lesões. E aí entra muito aquelas lesões de contato, porque o central bloqueia muito, né? Então, assim, às vezes, na hora de desce errado do bloqueio, ou então pisa no pé do adversário, torce o pé. Acontece muito. E outra coisa nos dedos, né? Tem uns ataques muito fortes que pode acontecer de lesionar os dedos. O oposto, ele é o terceiro mais lesionado, com cerca de 21% das lesões. E eu acredito que seja menos que o ponteiro, porque o oposto ataca, mas ele não passa, né? Então, ele não tem esse acúmulo das funções. Em quarto lugar, o levantador, com aproximadamente 15% dessas lesões. O levantador, assim, lógico que ele também fica um tempo ali na rede, fica suscetível também, mas não é o tempo todo, né? Então, acredito que seja por isso que seja menos lesões. E o líbero é o menos lesionado, com cerca de apenas 5% das lesões. E aí, essa estatística mostra bem para a gente que onde as lesões mais acontecem é na rede, porque o líbero nunca está na rede, ele sempre está no fundo de quadra. E, inclusive, mostra também a questão das lesões por trauma, que são as menos acometidas, já que normalmente o líbero lesionar vai ser por trauma, porque ele está lá atrás, aí a bola bater forte, ter uma bolada, alguma coisa assim. Laura, volta no último slide só para eu falar uma coisinha. Que vale ressaltar também que o ponteiro ele tem uma porcentagem maior de lesão porque ele é o que mais recebe bola no jogo. É como se ele fosse um camisa 10 seria o levantador, que é quem pensa, né? Vamos colocar aí um camisa 9 do futebol, seria o ponteiro. A bola, a gente costuma falar quando o passe quebra, né? Quando a recepção do saque não é muito boa e o levantador precisa de se virar para conseguir levantar a bola, é no ponteiro. Então, assim, pelo o volume de bolas que o ponteiro recebe, é bem maior do que acho que qualquer outro atleta durante o jogo, isso para qualquer equipe. O oposto talvez seja um pouco menos, né, do que o central e o ponteiro, porque ele ataca do fundo. E aí até muito levantador tem um pouco de dificuldade de levantar para o fundo quando o oposto está lá, então ele recebe menos bolas. E a questão do levantador é que eles costumam ser mais baixos. Então, eles costumam não saltar no bloqueio e deixar com que o central assuma essa função. E aí, como ele tem um volume menor de saltos e de participações no bloqueio, isso também diminui a quantidade de lesões que ocorrem com ele.
E o ponteiro também, ele tem muita explosão, né? Muita força explosiva, muito salto, né? Que é a hora que mais torce o pé, tem aquele contato maior na rede também, né? Isso aí. Sim, e assim, os times costumam ter dois ponteiros, né? Um que vai ser aquele ponteiro que vai dar segurança para o jogo, que vai receber o saque, vai controlar, e o outro que vai vir para dar porrada na bola. E se você for, eu não sei se existem dados estatísticos sobre isso, mas fonte minha experiência, do que eu vivo, onde eu trabalho, a maioria dos ponteiros que machucam são os ponteiros que dão porrada na bola, que estão ali para decidir o jogo, porque eles usam muita força de ombro e existem dois tipos de lesões que lá no meu trabalho a gente lida muito. Não é nem tornozelo e dedo, não. É ombro e coluna, porque as meninas entram muito embaixo da bola na hora de dar porrada na bola e acabam fazendo uma hiperextensão lombar. E o ombro também, que elas têm que botar muita força. E às vezes são meninas de categoria de base, né? Não tem uma musculatura tão fortalecida, tão preparada assim, e mesmo assim estão descendo o braço na bola, então o número de lesão é muito alto. Só para complementar, Júlia, no saque também, né? Isso acontece muito de lesão na lombar, porque as meninas às vezes jogam a bola errada, principalmente no jogo. Você joga a bola errada, você não pode jogar a bola de novo. Então elas vão de qualquer jeito e aí acaba lesionando mesmo. Agora a gente vai só mostrar um vídeo de um exemplo de uma lesão que teve nas Olimpíadas de Tóquio com a Macris, a levantadora do Brasil. O legal desse vídeo e do que aconteceu com a Macris na seleção, né, é que ela teve uma entorse, ficou um jogo fora e depois ela já retornou assim, em alto rendimento, e ela até chegou a dar uma entrevista sobre isso, e aí a gente retorna. Quando a musculatura é fortalecida, você tem articulações saudáveis que foram preparadas para aquilo, você responde melhor aos tratamentos de recuperação, e aí você consegue retornar o mais rápido. A Macris é uma atleta que se cuida bastante, não estou falando só pelo que eu vi na televisão, não, porque além de trabalhar com o voleibol, eu sou árbitra, então a gente acaba eu trabalho em Superliga, a gente tem contato com os atletas, ela se cuida bastante, ela tem a musculatura dela em volta da articulação do tornozelo, é muito fortalecida, é muito boa, é saudável. Claro que o fisioterapeuta dela fez um trabalho espetacular, porque só você ter a musculatura saudável não quer dizer que você vai voltar tão rápido assim como ela voltou, mas ela respondeu muito mais ao tratamento do que um atleta com a musculatura não tão preparada assim responderia. E aí você vê uma atleta de alto nível, do jeito que ela virou o pé, se fosse eu, por exemplo, acabou a Olimpíada. Primeiro que eu não ia nem estar lá, né? Mas aí tinha acabado a Olimpíada e ela conseguiu voltar e jogar em alto nível. E assim, ela mudou a história do jogo que ela retornou. Então, é por isso que é importante a gente ter esse trabalho preventivo e até no trabalho pós. Quando o trabalho é bem feito, ele é direcionado para o que realmente aconteceu, o atleta consegue voltar. Desculpa. É isso, professor. Muito obrigada. Tá joia. Vocês não botaram aquela epidemiologia, não, para ver quais regiões são mais afetadas? Pegar poucos artigos, né? Mas da experiência de vocês mesmo, né? A Raquel colocou na parte dela, aqui primeiro, se eu não me engano, é o tornozelo, depois vem joelho, depois vem o ombro. Mas tem a referência disso aí? Vocês botaram? Aí, você colocou, Raquel? É porque o vôlei, vocês viram aí uma coisa que eu quero acrescentar para vocês aí, realmente é essa a tendinite, né? O termo tendinite. Antigamente a gente usava muito esse termo. Hoje em dia a gente usa o termo tendinopatia, tá? Tendinopatia é vários problemas que afetam o tendão. Então, normalmente pode haver alguma inflamação, mas normalmente não é inflamação, né? Depois, quem quiser assistir a aula de tendão de novo, a gente tem aquela tendinose, né? Que são processos mais degenerativos mesmo do tendão do que mesmo inflamatório. Então, a gente vê, e hoje em dia é feito também muito trabalho
preventivo com salto, né? Os meninos adolescentes que ficam saltando muito, eles têm também aquele Osgood-Schlatter, né? Que é uma inflamação, aí sim, uma inflamação da epífise de crescimento, bem na tuberosidade da tíbia ali. Então, no vôlei é feito, muitas vezes, saltos em colchões, diminui a quantidade de salto, diminui a quantidade de exigência de salto, principalmente em adolescentes, para que não haja esse Osgood-Schlatter, que antigamente era muito comum. Mas hoje em dia, como já existem mais cuidados, né, em relação a excesso de salto, principalmente em adolescentes, em que a epífise de crescimento ainda está consolidando, diminuiu bastante essa incidência de Osgood-Schlatter, que é uma patologia comum no vôlei também, principalmente em adolescentes, que estão naquele estirão de crescimento, onde você tem uma inflamação na tuberosidade da tíbia, ali na inserção do tendão patelar, tá? Muito bem, pessoal. Tem outro grupo, gente? Para apresentar hoje? Tinha sim, pelo menos na nossa programação aqui. Professor, Oi, o meu grupo da musculação. certo. Tá pronto? Pode ir. Professor, Só precisa falar para quem que eu preciso mandar o host. Pode mandar para mim, por favor. Quem que é, gente, que vai apresentar? Felipe Moreira. Passa para o Felipe aí para mim, Laura. Deu, Felipe? Deu, Felipe? Deu. Obrigado. Já é o anfitrião. Já vou compartilhar. Beleza. Tranquilo. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Ah, certinho, Felipe. Tudo jóia. Tá. Tranquilão. Volta os representantes do grupo aí para mim. As pessoas do grupo, por favor. Só para eu registrar aqui. Jóia. Pode ir. Tranquilo. Quem vai começar é o Gil. Beleza, Mas Gil. só introduzindo aqui, nosso grupo vai falar sobre prevenção e reabilitação de lesões na musculação. Nosso grupo é composto pela Ana Luísa, por mim, Felipe, pelo Gilberto, pelo Henrique, pelo Nelson e pelo Vinícius. Bom, a musculação ela é uma prática muito antiga, onde há relatos na literatura que datam do início dos tempos, afirmando essa prática de exercícios com peso. Esses exercícios físicos, praticados desde os primórdios da civilização, são objetos de estudo até hoje, e atualmente, mais do que nunca, encontram-se amplamente difundidos na sociedade, né? Que podemos ter como exemplo a musculação. E o que seria a musculação? Nada mais é do que um meio de treinamento caracterizado pela utilização de pesos e máquinas desenvolvidas para oferecer alguma carga mecânica em oposição ao movimento dos segmentos corporais. E como qualquer outra atividade física, né, a musculação está propensa a lesões também, quando praticada de forma incorreta ou sem a supervisão de um profissional. Nesse sentido, nosso grupo tomou como base este estudo, que é a prevalência e fatores associados à ocorrência de lesões durante a prática de atividade física. É um estudo que ocorreu na cidade de Pelotas. E nós observamos que é um estudo pouco tendencioso, por quê? Porque foi feito com um grande número de pessoas, e essas pessoas elas eram de famílias diferentes, treinavam em academias diferentes, e eram compostas por várias faixas, com a variação, né, na faixa etária dessas pessoas. Bem, o estudo foi feito em um conglomerado com 408 setores, e dentro dos quais foram selecionados 40 setores, para assim partir dentro deles de uma forma aleatória, selecionando 15 domicílios por setor. A amostra, no final, foi composta por 985 sujeitos, dos quais um pouco mais da metade relataram praticar algum tipo de atividade física
no seu tempo de lazer, sendo que desses 475 indivíduos, 6,5 eram praticantes de musculação. Pode passar, por favor. Bom, e após eles responderem um questionário informando se eles praticavam atividade física, qual atividade, e se eles já tinham se lesionado nessa atividade, a musculação foi uma das atividades com maior incidência de lesão, com cerca de 19,4, ficando atrás somente do futebol. E alguns fatores interessantes que é possível notar é que, em relação à análise multivariável, os indivíduos do sexo feminino apresentavam uma proteção de até 50% em relação ao sexo masculino. E, à medida que a idade ia avançando, era menor o risco de sofrer lesões relacionadas à prática de atividade física no lazer. Ou seja, os indivíduos do sexo masculino e mais jovens eram os mais propensos a ter lesões na musculação. Mas vale salientar que os exercícios resistidos, quando desempenhados de forma adequada, eles são extremamente seguros, com taxas muito baixas de lesão, se comparados com a maioria dos outros esportes e atividades recreativas. Pode passar. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre as regiões anatômicas mais afetadas. De acordo com o Santos, 2018, e colaboradores, as regiões anatômicas mais afetadas foram o joelho e o ombro. E complementaram que a coluna lombar também. Primeiro eu vou falar sobre o ombro, né? Entrando mais na anatomia, o ombro é uma articulação muito instável, assim, né? Porque a gente consegue movimentar essa articulação em diversos planos. Então, a partir desse ponto, é uma articulação que demanda ter uma boa estabilidade, né? E o que acontece na musculação, muitas das vezes, é que o praticante foca muito nos grandes músculos, nos grandes grupos musculares e acaba esquecendo dos músculos estabilizadores, né? Que, no caso, seriam os músculos do manditor rotador e o serrátil inferior. Outro problema que pode ocasionar o ombro, né? Predizer lesões, principalmente em movimentos de abdução e rotação externa de ombro, né? Que com esses movimentos vão diminuir o espaço subacromial e, ao diminuir o espaço subacromial, pode ter compressão das estruturas que ali passam, né? Por exemplo, a bússola subacromial, o tendão da cabeça longa do bíceps e o tendão do músculo supraespinhoso. Falando sobre o joelho, um dos principais fatores que podem ocasionar as lesões no joelho é a sobrecarga mecânica, a execução errada dos exercícios e a falta de descanso adequado. Sobre a coluna lombar, assim como o joelho, a sobrecarga, a falta de descanso e a execução errada dos exercícios podem provocar uma compressão inadequada dos discos intervertebrais, o que pode romper o anel fibroso e fazer com que o núcleo pulposo saia do lugar gerando uma hérnia, né? E, consequentemente, gerando dor também. Apesar que a gente sabe que nem toda hérnia o indivíduo terá dor. Aí o próximo. Bom dia. Bom dia. Agora eu vou falar um pouco sobre as lesões na unidade músculo-tendão, que são mais da metade das responsáveis por afastamento da academia e por queixas de dor. Eu trouxe esse estudo de Graça e colaboradores de 2016 que busca classificar as lesões do tecido músculo-esquelético, começando no grau 1, que é uma dor localizada agravada pelo movimento, sem equimose e sem um hematoma. É uma dor mínima que pode ser agravada quando você palpa
e teve pouca ruptura de fibras e perda de menos de 5% da função daquele músculo. O grau 2, que é uma dor localizada gravada pelo movimento também, ela já é moderada, já pode ocorrer equimoses, que são essas manchas roxas causada pelo extravasamento de líquido. Depois de 12 horas a um dia, acontece o aumento da circunferência do local por conta dos processos inflamatórios, tem a perda da ADM e já começa a ter uma ruptura de fibras maiores, mas sem romper totalmente o músculo. E você pode perder de 5 a 50% da função. E por último, o grau 3, que é o mais severo, que aí provoca uma desabilidade, equimoses e hematoma. Teve ruptura de vasos, extravasamento de líquido. Já na primeira hora já é visível o aumento da circunferência, é palpável, você consegue sentir que está faltando músculo naquele lugar. Você perde a ADM, não consegue realizar o movimento. Teve o completo ruptura do músculo, todas as fibras se lesionaram e romperam, e perda de mais de 50% da função naquele movimento. Próximo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as tendinopatias, mas eu vou ser breve, lembrando que a gente já tem uma aula sobre esse assunto. Por conta da musculação, a grande tensão sobre os tendões, isso pode causar lesão e acabar provocando dor. E como já foi citado na parte do ombro, às vezes ocorre compressão, um exemplo foi o impacto subacromial, por conta de desbalanços no músculo, isso acaba lesando o tendão e fazendo com que ele inflame. E até que, se você forçar muito ele pode se romper. Pronto. Bom dia, pessoal. Aqui é o Gil. Vou falar dessa parte aqui de incidência e prevalência. Para isso, eu peguei um estudo aqui de CIL, em 2014. Só ligar a câmera aqui. Bom, nesse estudo epidemiológico aqui, ele pegou 71 indivíduos, 54 homens e 17 mulheres, competidoras de bodybuilding, na Alemanha, né? E esse pessoal respondeu um questionário, né, e foram entrevistados. A lesão nesse estudo, é até importante a gente dizer aqui, porque tem alguns estudos que a gente for ver, quando eles pegam um questionário para responder o que é a lesão, alguns estudos tendem até a ser um pouco tendenciosos quando não explica muito bem o que é a lesão, né? O que é a lesão para a pessoa ali responder que ela teve lesão já no esporte. No questionário ela responder, né? Nesse caso aqui, a lesão foi definida como um incidente que provoca uma interrupção do treinamento ou competição. O questionário, então, ele era dividido em 5 partes. Primeira parte, informações como idade, gênero, altura. A segunda parte foram informações do treinamento, aquecimento, rotina e duração de treino. Terceira, frequência e localização das lesões ou desordens do sistema musculoesquelético. A quarta parte ali era mais voltada à saúde, alguma doença que a pessoa tinha. E a quinta parte, estilo de vida, nutrição, terapia médica, enfim. Pode passar aí. Só complementando aqui, esse estudo, a idade média dos indivíduos era de 34 anos. Dos 71 sujeitos, indivíduos, 55 participaram em competições de bodybuilding e 35 indivíduos, ou quase 50%, já ganharam alguma competição nacional ou internacional. 5, 1, 2, 3, 4. Laura, você pode só fechar seu microfone, por favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Aí, então, tem aqui a taxa geral de lesões foi calculada nesse estudo aí. Depois de pegar todos esses indivíduos aí, dividir lá pelas horas de prática, né?
Você vê que eles encontraram somente 0,12 lesões por fisiculturista por ano. Nesse quadro ali do lado, nesse gráfico ali, né, a gente vê ali que tem 28, um N de 28 não tiveram nenhuma lesão. Isso ali é contando na carreira inteira do indivíduo, né? Não tiveram nenhum tipo de lesão. E 23 tiveram apenas uma ou duas lesões, né? Lembrando que aqui também esse gráfico aqui era possível responder mais de aliás, perdão, nesse gráfico aqui não, no próximo, desculpa. Mas enfim, nesse grupo de indivíduos ocorreram aproximadamente 0,24 lesões por 1.000 horas de musculação. Frequência de lesões não difere significativamente com base no gênero, né? Foi um estudo que pegou homens e mulheres. Porém, os atletas mais velhos apresentaram, sim, taxas de lesões um pouco mais altas, tá? A taxa de lesão na investigação atual é menor que as taxas citadas para Strong Lift, Power Lift e Strongman Competition. É importante falar aqui que, né, lembrar aqui que musculação é um meio de treinamento, né? Esse trabalho fica até um pouco aberto, assim, meio subjetivo quando a gente fala musculação. Eu decidi pegar essa parte de bodybuilding aqui, que eu acho que é o que está mais próximo, assim, da gente, que a gente conhece mais, né? O Strong Lift seria... tem exercícios próprios, né, do Strong Lift, tem exercícios próprios do Power Lift, e Strongman seria mais aqueles... Que as competições, né, de levantar Isso, bola. competições, isso, levantar pedra, empurrar caminhão, aquelas coisas assim. Powerlift é mais deadlift, squat, bench press, né, supino, e o weightlift ali seria snatch e clean jerk, né. Enfim, nesses esportes aí que eu citei, as taxas de lesões que são relativamente baixas ficaram entre 1 e 2 por ano, e 1 a 5,5 por 1.000 horas de treino. Então, se você comparar com a musculação ali, 0,24 lesões por 1.000 horas, apesar de ainda assim ser baixo nesses outros esportes, na musculação mesmo foi ainda menor, né? Lembrando aí que musculação, de novo, é um meio de treinamento, né? Um meio para chegar a um objetivo, né? Esses estudos, então, sugerem que o levantamento de peso, por exemplo, lesões moderadamente curtas, podem ser esperadas com duração média de sintomas de 11 a 18,4 dias. O bodybuilder não se aproxima das taxas de lesões das modalidades do esporte de contato, e ele cita lá no estudo também esportes como hóquei no gelo, rugby profissional, handebol, futebol, que as taxas de lesões aí vão até de 13 até 83 lesões por 1.000 horas de treinamento, né? Então é uma discrepância muito grande. Pode passar, por favor. Esse vídeo, vamos ver se vai dar para rodar. Esse é do bodybuilder Ryan Crowley. Ele já tinha se lesionado antes, ele já tinha rompido o tendão do peitoral. E aí, se alguém não não gostar, pode ser que essas imagens sejam um pouco fortes, né? Isso. Aí estava ali realizando supino inclinado, né? Você percebe ali que ocorre durante a fase excêntrica do movimento, né? O peitoral estava alongando, lá, tum, rompeu. Então é na hora que ele estava produzindo uma força ali, alongando. Pode pausar o vídeo e passar, hein? E aí você vê que aquele tendão se rompe ali, né? Dá até um recoil, né? Um coice. Isso aí tem um pouco a ver também com o uso de anabolizante, viu, gente? Porque... Vamos citar isso também, viu, professor? É bom citar isso mesmo. Pode completar, Ricardo. Não, é porque o músculo recebe mais receptor de testosterona, né? E o tendão não acompanha. Então, o músculo cresce, desenvolve hipertrofia, e o tendão não tem o mesmo desenvolvimento, a mesma capacidade de hipertrofia e não tem tanto receptor de testosterona. Então, é muito comum a gente ver pessoas, né, malhadas, assim, com testosterona, que tem tendinopatias crônicas no ombro, no cotovelo, inclusive até ruptura de tendão. Tem vários pacientes que já tiveram essa ruptura de tendão, principalmente do peitoral. Inclusive, até tem um paciente que rompeu os dois lados. Mas, mesmo assim, continua usando anabolizante. Dureza. Sim. Eu trouxe essa imagem aqui, né? Só para a gente lembrar aqui das porções aqui do peitoral, a parte clavicular ali em cima. Eu não dá para mostrar meu mouse, né? Mas enfim.
acredito também que não é novidade para ninguém. Isso. Parte clavicular, né? Origem na parte medial da clavícula ali, parte intercostal, né? Parte da lite externa, segunda a sétima cartilagem. Então, ele tem esse meio que, essa inserção ali, meio que dá um twist, né? Dá um giro ali, na parte de cima vai para baixo, parte de baixo vai para cima. Então, elas meio que se misturam ali para encontrar no úmero, né? E aí, do lado ali, a gente vê na outra imagem isso, essa inserção ali, ela apresenta meio que um formato de U, né? A parte clavicular na frente ali é a que vai para cima e a esternocostal que vai para baixo ali, né? Na posterior. Então, normalmente, a porção posterior, ela falha primeiro nesses rompimentos, né? E ela vai rompendo, né? Até chegar na última parte ali mais anterior. E essas cirurgias aí de peitoral maior, normalmente tem que ser feita bem rapidamente, né? Diferente, por exemplo, de um rompimento de LCA, alguma coisa do tipo. Até por causa desse recorte mesmo e desse enrijecimento do músculo. Pode passar. Né? Encurta o músculo, aí depois não consegue fixar ele de novo, né? Uhum. E ele já tinha passado por uma antes, né? Então, imagina. E a Essa parte de cirurgia é reparação. pesada. Como é que Cirurgia é? pesada. Cirurgia muito pesada. Nossa Senhora. Costurar com fio de aço ali e tal. Eu ia até colocar o comentário dele ali nas redes sociais, mas nem coloquei, não. Mas você viu o tanto que ele sofreu, nossa. Pesado. Fica tudo roxo assim, o braço, peito, braço tudo roxo. Nossa, feio demais. Deus me livre. Muito feio. Anabolizante, galera. Anabolizante. Não é fácil, não. Fácil, não. Isso aqui foi outro estudo que eu peguei, uma pesquisa, né? Teve como objetivo também compreender as lesões praticantes de musculação. Foi uma amostra de 50 indivíduos. A parte que eu quero falar mais aqui seria a justificativa para a lesão. Isso aqui são praticantes não são bodybuilder não, viu, gente? Assim, everyday praticante. Recreacional. Isso. Carga excessiva, 48,6%. Falta de orientação, 28,6%. Má execução do movimento, 22,9%. O importante que eu achei desse estudo aqui é que a carga excessiva foi maior em homens. Então, ter mais cuidado aí com a progressão de carga, né? Foi 14 homens e 3 mulheres responderam carga excessiva. E a falta de orientação foi maior em mulheres. Ressaltando a importância da presença profissional aí durante o treinamento na sala de musculação, né? Apesar de 60% declarar ter recebido orientação durante a execução do exercício, 92,9% disseram que a lesão poderia ter sido evitada. Aí eu volto a dizer aqui que lesão é bem aberto, né? Como é que eles tratam no estudo. Nesse caso aqui, lesão não era nem afastamento do esporte. Lesão, nesse caso, ao que eu entendi no estudo ali, seria mais qualquer tipo de dor, qualquer tipo de incômodo, pelo que eu entendi, já estava contando. Então, teve até uma taxa muito alta de lesão nesse estudo, tá? Mas, enfim, disseram que a lesão poderia ter sido evitada por meio da orientação profissional. E para 60% dos entrevistados, profissionais de educação física não tinha conhecimento suficiente para exercício da profissão. Pode passar. Bom dia. Falando um pouco dos mecanismos de lesão, que a gente pegou como principais aí ombro, joelho, coluna lombar, Gil colocou aí o peitoral também. Nós temos esse movimento certo, movimento errado aí nessas imagens, e eu acredito que uma opinião pessoal, que esses fatores juntos que o Gil colocou aí de carga excessiva, falta de orientação e má execução do movimento, eles caminham juntos, eles estão juntos. Claro que a pessoa coloca um como o principal, mas por falta de orientação, ele sobe a carga e subindo a carga ele pode estar executando o movimento de uma forma incorreta, né? Aí nós temos no ombro um movimento de desenvolvimento, que esse desenvolvimento, quando se faz no plano frontal, ele deve considerar o ângulo da escápula, né? A gente tem na primeira imagem aí o cara com
levando os cotovelos bem lá para trás, assim, deixando bem chapado no plano frontal. E aí, se a gente for lembrar das aulas de cinesiologia, a gente lembra que a escápula, quando ela está colocada lá, ela tem um ângulo em relação ao plano frontal que é ali de 30, 35 graus, que deve ser considerado, né? Então, movimentos com excesso de abdução horizontal podem lesionar. E, além disso, tem esses movimentos overhead, né, acima da cabeça, podem causar lesão. Assim, igual o Felipe falou do espaço supracromial, que é onde acontece ali 70% das lesões do ombro, que tem relacionadas ao impacto subacromial, né? Então, quando você eleva o ombro também mais de 90 graus, pode ocorrer o pinçamento dos tendões, do manguito rotador, da bursa contra o acrômio, né, a ponto da escápula. E a rotação excessiva, né, também que é a lesão de Bankar, que pode anteriorizar a cabeça do húmero, pegando o tendão do bíceps, o labrum glenoidiano, levando a uma ruptura desse labrum. E aí no joelho, nós temos uma execução de agachamento livre, e a primeira execução errada, a segunda execução correta. Eu não posso falar porque ele está fazendo essa execução errada, porque são vários fatores, né? Pode ser a fraqueza do quadríceps, tem também a alteração na ativação do vasto medial oblíquo, né? Que tende a lateralizar a patela, os tecidos moles dele ali podem estar rígidos, e também tem os desalinhamentos de biomecânica, que são mais evidentes, né? Que a anormalidade na marcha ali, excesso de adução, ali a gente percebe que a musculatura abdutora pode não estar ativa, funcional ali, rotação interna, excesso de pronação dos pés, que isso tudo muda a relação da patela com o fêmur, né? Ou então fraqueza no quadril. Oi? Aqui também é interessante aquele impacto femoroacetabular. Vocês lembram dessa aula de impacto? Que é aquela alteração morfológica da cabeça do fêmur, né? O indivíduo que agacha muito com essa amplitude grande, assim, se ele tiver impacto femoroacetabular, isso também vai comprometer o quadril dele, né? Isso. Então, quem não viu ainda, tem a aula de impacto femoroacetabular que explica por que não pode, no caso das pessoas que têm o problema, obviamente, né, da anatomia errada, fazer esse agachamento com tanta amplitude. Se não tiver essa anatomia, não tem problema nenhum, não. Mas com a anatomia de impacto, né, com aquele CAM, é interessante evitar esse tipo de angulação muito alta com excesso de flexão do quadril. Né? Sim, sempre respeitando o limite do CAM, né? do contato, né? Do contato. E aí na coluna lombar também, dois exemplos aí de... A coluna lombar, nós temos a lesão mais recorrente nos casos de flexão, né? Os movimentos mais danosos estão relacionados com a flexão com a sobrecarga, podendo acarretar, igual o Felipe disse, o deslocamento dos discos. Para quem tem processo de degeneração, de herniação, então, corre bem mais risco com esse tipo de movimento, né? Então, sempre levando em consideração o limite do corpo do seu aluno e as especificidades de cada um. É isso. Bom dia. Bom dia. Eu vou falar agora um pouco sobre a prevenção, né, dessas lesões. Primeiramente, acho que fica bem nítido a necessidade de todo aluno, todo atleta, ter a necessidade de um acompanhamento de um profissional qualificado para evitar esses riscos de lesões. O aquecimento para os grupos musculares que vão ser trabalhados naquele dia. A importância de fazer exercício de estabilidade, mobilidade articular. Trabalhar as angulações articulares seguras. Fortalecer a musculatura estabilizadora. Ter um tempo de descanso para a musculatura. Tem atleta, tem aluno, enfim, que só quer treinar todos os dias, acha que aquilo ali é o melhor e acaba não descansando, e isso aumenta os riscos de lesões. E falar também da nutrição adequada, que vai ajudar a prevenir essa questão das lesões também.
Aí foi isso, professor, nosso trabalho. Aqui estão as referências, tá, que a gente utilizou. Beleza. Joia, pessoal. É aquela coisa, né? A musculação realmente, ela tem aí um número baixo de lesões, mas dependendo da carga, do descanso, porque como a gente está vendo aí, né? As lesões, elas nunca são causadas por um fator apenas, né? É a interação de vários fatores num determinado momento. Então, a gente considera ela multifatorial e complexa, né? Uma série de coisas que interagem. Então, realmente, um bom acompanhamento, um bom trabalho, personal, um professor que tenha conhecimento técnico, e não só na execução do exercício, mas também na distribuição das cargas, né, que é fundamental, é importante. Então, é bem importante ter realmente um profissional que tenha competência de entender o que ele está fazendo, como que ele está prescrevendo o exercício, né, como que ele está atuando aí para evitar as lesões e também observar as execuções dos indivíduos. Identificando algum problema, tentar já começar realmente a fazer alguma coisa preventiva para o problema não se desenvolver, tá? Muito bem, pessoal. Tem mais algum grupo, gente? O futsal, professor. Nós vamos apresentar semana que vem, tá? Porque semana que vem é a nossa prova, e antes da prova a gente apresenta. Tem só o do futsal, tem mais um, tem um basquete também? Ou não? Só o futsal? O basquete eu não sei, o futsal tem. Então, beleza. Deixa para semana que vem, antes da prova, vocês apresentam e depois eu passo a prova. A prova, então, vai ser assim, gente. Eu vou colocar uma questão aberta de cada tema que a gente viu durante o curso. Vocês vão responder escrito, à mão, tirar uma foto, mandar para o Zap. Eu vou dar aí um tempo para vocês poderem fazer essa prova. Tá bom? E a gente escreve a pergunta e a resposta? Pode só ser a resposta? Só a resposta. Beleza. E a apresentação vai ser 7h30 mesmo, no horário da aula. 7h30. Tá bom? Tá bom. Beleza. Então, joia, pessoal. Show de bola. Obrigado, tá? Um abraço. Obrigado, professor. Bom final de semana. Vocês também. Tchau, tchau. Professor. Oi. Bom dia, primeiramente, né? O senhor conseguiu olhar aquela questão dos vídeos do Portal Net? Estou tentando resolver um problema lá no provedor lá da internet, mas está tranquilo, eu estou tentando resolver, estou de olho. Tá? Tudo bem. Para deixar que... Vocês não estão conseguindo mesmo, né? Não é só você não, né? Não, até eu olhei aqui de novo agora e ainda não tem nenhum vídeo disponível. Eu conversei com a Cleide ontem, minha secretária, ela pediu ao rapaz que olha essa coisa da internet lá para olhar, para deixar que eu estou olhando. Tá bom? Tudo bem, beleza. Obrigado. Valeu.